Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é terça-feira santa. Não vamos esquecer. Estou fazendo questão de falar isso para nós. Hoje não é terça-feira simplesmente. Hoje é terça-feira santa. Estamos junto com Jesus, entrando, ou melhor, já entramos em Jerusalém. E agora começamos a ver todo esse arsenal aonde vai levar Jesus à sua morte por cada um de nós. E como eu disse ontem, nós estamos vendo a pessoa de Judas. Hoje a pessoa de Pedro também. Jesus já começou a falar de Pedro, da traição que Pedro iria realizar. Pedro, infelizmente, aqui falando, que não iria deixar que Jesus morresse e tudo mais. Eu vou te seguir para onde tu queres. Mas Jesus disse: em verdade te digo, o galo não cantará antes que me negue 3 vezes. A negação de Pedro não é a traição, A traição é de Judas, é a negação de Pedro. Mas vejam, meus irmãos, que Jesus está dando toda a oportunidade a Judas para ver se Judas se converte. Lembremos que esse capítulo 20, capítulo 13,
do Evangelho de São João, que nós estamos vendo aqui, vai do versículo 21 até o 33, depois do 36 a 38. Isso acontece aonde? Na última ceia. Acontece, meus irmãos, dentro da celebração da missa. A traição de Judas aconteceu dentro da celebração da primeira missa que Jesus celebrou. Os santos padres falam que quando Jesus dá o pedaço de pão para Pedro, para Judas, Judas naquele momento, ele comunga e vai trair. Está entendendo o que está acontecendo? Então vejam, Jesus, ele está dizendo, ele começou a dizer assim: Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Jesus está dando agora a oportunidade a Judas, de Judas entender que Jesus estava sabendo que ele iria trair. E aí começam a perguntar quem é. E Jesus diz: aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Veja só. E Jesus dá um pedaço de pão para ele, mas os discípulos não entendem. Por quê? Eles não entenderam. Porque quando ali numa casa acontecia uma ceia, o dono da casa, quando dava o pão na boca do outro, estava mostrando que era o melhor amigo dele. Por isso que os discípulos não entenderam. Então Jesus estava mostrando para Judas: você é meu amigo, mas você vai me trair. E aqui diz que logo depois que ele comeu, depois do pedaço de pão, Satanás entrou. Ou seja, Judas permitiu que a tentação continuasse ainda nele. E Satanás entrou em Judas. E Jesus fala para Judas: o que tens a fazer, executa-o depressa. E ele vai e faz, meus irmãos. Ele vai. E ele vai agora entregar nosso Senhor por 30 moedas de prata. Era noite quando isso aconteceu, para mostrar o momento das trevas. Ele sabendo, meus irmãos, Jesus dando a chance para ele se redimir, para ele parar com aquela situação. Mas Jesus dá a liberdade para ele. Jesus mostra e dá a liberdade, e ele vai para trair nosso Senhor Jesus Cristo. Ele come e vai embora para trair nosso Senhor. Existe uma tradição meio que mundana, hoje na terça-feira, que as pessoas vão lá e queimam Judas, né? Isso tem em vários lugares, vão lá e queimam Judas. Mas por que está queimando Judas? Porque Judas traiu Jesus? É por causa disso? Vocês se lembram que quando Jesus foi entregue, Malco, né, que estava ali com aquela espada, estava ali para prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco, e Jesus disse: não, nada disso. Quem com a espada fere, com ela vai se ferir também. Não é por aí não. Jesus não permitiu que Pedro fosse lá guerrear com espada e tudo mais, porque ele não queria isso. Deus não permite que nós venhamos a matar ninguém, que nós tenhamos intenção de matar ninguém. Aí hoje o pessoal está matando Judas, está lá queimando Judas porque traiu Jesus. Isso não é da Igreja Católica não, meus irmãos, não é. Vingança jamais. Nós não podemos nos vingar. Só que eu tenho a dizer uma coisa: será que a tua ação e a minha ação não é igual de um traidor? Quantas vezes você cai no pecado? E quantas vezes, quando você está para cair no pecado, Jesus está dizendo: não faça. A nossa consciência começa a pesar,
Porque Deus está dizendo não faça e você acaba fazendo, e eu também acabo fazendo. Nós somos traidores, tanto como Judas foi um traidor, meus irmãos. Eu vou repetir, nós somos traidores tanto como Judas. Hoje é um dia de não condenar Judas, porque isso cabe a Deus. Mas é um dia de nós nos perguntarmos aonde eu tenho traído o meu Senhor. E o Senhor tem dito, não faça um de vós há de me trair. E Deus está dizendo, não faça, e nós estamos fazendo. Caindo na pornografia, caindo no sexo desregrado, roubando, até com intenções de matar e até matando. O esposo traindo a esposa traindo o esposo. E hoje, meu Deus do céu, o marido, o esposo que está traindo a esposa, não pelas vias normais, ou seja, traindo com uma outra mulher, está traindo com outro homem. E uma mulher traindo o esposo com uma outra mulher, isso é traição. E Jesus está dizendo, não é para fazer isso. E me desculpe, o pior é quando nós somos de igreja, participamos da missa, recebemos a comunhão, e muitas vezes sai da igreja já para trair, já está tudo combinado. Somos piores do que Judas, meus irmãos. Que Deus nos conceda a graça de quando Jesus nos falar e a nossa consciência disser não é para fazer, nós não façamos, e nós não sejamos como Judas, permitindo que Satanás entre em nós e domine a nossa mente e o nosso coração para nós fazermos. Cuidado, você que é mulher usando o DIU abortivo, isso é uma traição. Cuidado, você, homem e mulher casados, que estão usando os métodos contraceptivos, isso é traição a nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos de Deus e não traiamos como Judas traiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Judas traiu nosso Senhor, mesmo antes de Jesus estar advertindo ele, um de vós há de me trair, e ele traiu. Que nós não traiamos nosso Senhor.